É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Dificilmente alguma coisa abala ela. Acordei bravo e fui dormir feliz. Sou bipolar? Não. Você não é bipolar. Você teve uma alteração emocional que é perfeitamente normal. Anormal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Se você se submete a situações pequenas de estresse desde 12, 14 anos, você consegue começar a ficar protegido para os estressores do futuro e o seu organismo meio que consegue ficar mais forte frente a eles. Hoje, a gente sabe do ponto de vista neurocientífico, ou seja, como que o nosso cérebro funciona quando a pessoa está em um episódio de depressão, tá? E a gente sabe também como que o cérebro de uma pessoa estressada funciona. E hoje a gente descobriu, isso já é muito bem caracterizado na literatura científica, nos artigos científicos, em revistas científicas, que uma pessoa com depressão, o organismo dela e o cérebro dela reage de forma quimicamente muito semelhante a uma pessoa que está em estresse crônico. Ou seja, uma pessoa... Não é aquele estresse que você surta, mas é sempre uma preocupação, é sempre uma reatividade emocional às situações do dia a dia. Então você fica muito explosivo às vezes, ou você fica muito incomodado com coisas que antes você não ficava. Esse padrão de comportamento, hoje, é o principal... Isso aqui muita gente não sabe, mas o estresse hoje é o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Porque ele fica vindo tipo em doses pequenininhas? Exatamente. Não tão pequenas, porque em doses pequenas ele é protetor. Foi o que eu vi no meu mestrado. O que eu fiz? Eu induzi estresse em laboratório. Eu trabalho com modelo animal, esses organismos desenvolvem depressão ou alguma coisa muito parecida com depressão, porque eles não falam, então não tem como a gente saber se é realmente depressão. Isso, mas são coisa... ratos? São ratos, modelos animais. Só para deixar claro, a gente passa por todo um comitê de ética em uso animal, é tudo bem regulamentado lá pela federal. A gente vê que esses animais desenvolvem um fenótipo de depressão, ou seja, um comportamento tipo depressivo. E quando você vê o cérebro desses animais, é muito parecido com o que acontece em cérebro de pessoas com depressão. Então existe uma translação muito bacana, é muito parecido realmente. Então a gente vê primeiro que o estresse leva os animais, o estresse crônico leva os animais a desenvolver depressão. E eu mostrei, outros pesquisadores já mostraram, eu também repliquei esses dados no meu mestrado, que se você submeter esses animais estressados ao enriquecimento ambiental, o que é isso? Você oferecer exercício físico para esse animal, você colocar Lego, caixinhas para eles fazerem casinhas, um ambiente um pouco mais enriquecido em estímulos, esse enriquecimento ambiental previne o desenvolvimento de depressão nesses animais. E aí você me pergunta, mas como que previne? O que acontece? É por várias vias. Mas o principal ponto que os pesquisadores argumentam é que quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para um organismo viver, e agora vamos pensar em humanos, tá? Quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para os organismos viverem, eles têm que se adaptar àquele ambiente. O nosso sistema nervoso central, ele é basicamente um órgão, o nosso cérebro junto com a nossa medula é basicamente um conjunto de regiões que permitem com que a gente receba estímulos, codifique esses estímulos e emita um comportamento frente a esses estímulos. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma piada, você é humorista, quando você está fazendo uma piada no stand-up, você está praticando aquilo e você está recebendo de volta um feedback se está funcionando ou não. Se está funcionando, você pode começar a investir mais naquele trajeto da sua piada, porque a galera está te dando feedback positivo. Quando você está tocando violão, você erra uma nota, o seu ouvido escuta isso, interpreta, codifica e você ajusta o controle motor da sua mão para tentar fazer uma nota certa, tá? Então você submeter um organismo a um ambiente um pouco mais enriquecido é um pouco estressante, porque você tem que lidar com essas situações. E esse pequeno estresse, em pequenas doses, protege o animal para um estresse futuro. É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Dificilmente alguma coisa abala ela. Então, os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que ocorre, por exemplo, quando você faz uma vacina. Você inocula o vírus e injeta ele em você para que seu corpo não seja afetado pelo vírus. Com o estresse acontece a mesma coisa. Se você se submete a situações pequenas de estresse, desde ali, depois dos, 12, 14 anos, você consegue começar a ficar protegido para os estressores do futuro e o seu organismo meio que consegue ficar mais forte frente a eles. E foi o que eu mostrei. Eu mostrei então que se você protege os animais com pequenas doses de estresse antes,
um estressor futuro é incapaz de gerar depressão nesses animais. Mesmo que seja um estresse muito potente? Mesmo que seja um estresse muito potente. Inclusive, quando eu fui publicar meu artigo, foi uma das críticas dos revisores. Quando você vai publicar um artigo científico, você manda para uma revista científica e outros profissionais da área da ciência avaliam o seu artigo e descem o pau nele. Fala isso aqui, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E os caras falaram para mim isso. Eles falaram, por que você usou um estresse tão grande? E aí eu tive que responder o cara, expliquei para ele o porquê, fiz toda uma carta-resposta. O artigo foi aceito, está publicado hoje, depois eu posso deixar aí nos comentários do vídeo. E a gente mostrou então que se você submete ou você enriquece o seu ambiente, a chance de você desenvolver uma depressão por meio do estresse é menor. E isso a gente pode translacionar hoje para a pandemia. A pandemia é um estressor muito grande. Então aquelas pessoas que, por exemplo, já lidaram muito antes com viver sozinhas, que nunca foram tão dependentes de contato social, hoje podem estar protegidas. Tipo assim, eu tenho essa porcaria, eu não sei se é depressão, o que é, eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que como exercício, eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei de onde vem. E aí eu começo a parar de treinar. Então eu não sei o que vem primeiro, se é eu parei de treinar e aí a depressão veio, ou a depressão veio e eu parei de treinar. Entendeu? Eu nunca sei onde é que tá a origem do negócio. Assim, oscilações emocionais, isso é importante diferenciar, tá? Deixa eu diferenciar para você. Oscilações emocionais, elas podem ocorrer por um estímulo externo ou interno. Por exemplo, você tá chegando aqui no estúdio e alguém bate no seu carro. Um estímulo externo. Você fica pistola. Aí você fica bravo, você fica irritado, fica agressivo, ocorre uma série de liberação de hormônios, uma série de liberação de neurotransmissores no seu cérebro, a gente pode falar depois, que faz você ter uma sensação de irritabilidade e acaba se tornando uma pessoa agressiva naquele momento, com você ou com a pessoa que fez isso. Isso é uma oscilação emocional. Ou seja, a oscilação emocional, e pode ser por um estímulo interno. Você está sentado aqui agora me entrevistando e vê um pensamento, uma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, ou um problema que você tem futuro, e você fica triste, fica borocochô, fica para baixo. Então, uma oscilação emocional é uma oscilação pontual que ocorre devido a um estímulo interno ou externo perceptível. Esse pensamento, só pra gente não avançar ainda, esse pensamento que vem do nada, ele vem do nada? Que porra é essa? A gente chama de pensamentos automáticos ou intrusivos, que são pensamentos que surgem na sua cabeça devido a crenças que você tem. A psicologia cognitiva comportamental, que é a linha teórica que eu trabalho, ela trabalha com a ideia de que o nosso comportamento e as nossas emoções são regidos por crenças centrais. Não são limitantes, crenças limitantes é um termo incorreto, são crenças centrais que a gente desenvolve durante a nossa vida e a gente não sabe direito aonde a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu, é devido a uma série de construções, de comportamentos que a gente teve. E essas crenças, geralmente a gente não tem muito acesso a elas. A terapia, ela consegue acessar. Às vezes o paciente, ele não manifesta verbalmente a crença. Por exemplo, pacientes com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Ele acredita fortemente que ele é incapaz e insuficiente. E ele acredita em relação a ele, em relação aos outros e em relação ao futuro. Essa tríplice. Essa crença que ele tem, que dificilmente ele verbaliza, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa insuficiente. Essa crença, ela gera um padrão de pensamentos automáticos. Então a crença, geralmente ele não tem acesso. A crença, ela se manifesta em pensamentos automáticos. Por exemplo, um pensamento automático de uma pessoa que tem depressão e tem a crença de insuficiência: eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer essa faculdade, eu não vou conseguir fazer academia, eu sou péssimo, as pessoas não gostam de mim, eu não vou me dar bem pro futuro. Perceba que todos esses pensamentos têm a ver com a crença. É como se a crença fosse uma semente e esses pensamentos saem dessa sementinha. E aí você tem que fazer um processo de psicoterapia para entender quais são os pensamentos automáticos que você tem, porque são esses pensamentos automáticos que levam você a ter uma modificação emocional. Então você me pergunta, o que vem primeiro? Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Você tem um pensamento, esse seu pensamento determina o seu estado emocional. Então se você pensa,
cara, o podcast tá ruim, não tô mandando mal, você se sente mal, obviamente, com esse pensamento, e esse pensamento leva você a ter um comportamento. Essa emoção que você teve de ter se sentido mal devido a esse fluxo de pensamento, leva você a ter um comportamento letárgico, de ficar mais na sua, de não fazer as coisas. Vontade de dormir pra sempre. Exatamente. Então, assim, isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, se você é uma pessoa... por exemplo, sei lá, usa droga, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas, uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir. Realmente, cara, o podcast tá horrível mesmo, acho que é melhor. Cara, você se afunda. Só que aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Eu já atendi pacientes com depressão que têm crenças de incapacidade, que estavam fazendo residência em medicina, que estavam administrando empresas de mais de 100 funcionários. Como é que uma pessoa dessa vai ser incapaz? Ela pode não se dar bem em um aspecto da vida dela, mas não é uma pessoa incapaz. Vou construir uma empresa de 100 funcionários, velho. Assim, esse cara especificamente, ele enxerga a empresa, ele vê que ele consegue mandar bem nas 100 pessoas ali, ele gerencia tudo, mas ele acha que aquilo ali tá por um fio de ser descoberto que ele tá mandando mal, na verdade. Exato. É isso, né? Também. E a crença, ela é uma situação que ela se liga e desliga. Então, na terapia, a gente monitora a atividade da crença. Então, você vê que o paciente, às vezes, ele relata, você faz uma educação do paciente, explica para ele. Isso que a gente tá falando aqui, você explica tudo em terapia pro paciente. Tem a crença, desenha, eu tenho os slides que eu mostro para o paciente e tal, para ele entender essa dinâmica. E você pergunta, hoje você considera que a sua crença está quanto ativa? 80%. E aí você vê que o comportamento da pessoa cai. Aí um dia a pessoa está eufórica, melhora, quanto que está a sua crença? 20% ativa. Quase não está me incomodando. E aí você ensina a pessoa a lidar com aquilo. A terapia, ela é um processo, antes de mais nada, educacional, que deve ser aplicada especialmente em oscilações de humor. E aí, terminando de responder a pergunta lá atrás, oscilações emocionais que ocorrem devido a estímulos internos e externos, bater o carro ou pensar no podcast, pode te deixar ficar mal, pontualmente, depois você melhora. A pessoa me pergunta, Eslen, acordei bravo e fui dormir feliz, sou bipolar? Não, você não é bipolar. Você teve uma alteração emocional que é perfeitamente normal. Anormal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Você acorda mal, às vezes você acorda mal, você vai dormir mal, fica bem de meio-dia, enfim, qualquer coisa assim. Agora, se essas alterações emocionais ocorrerem e perdurarem no tempo e intensidade, aí é uma alteração de humor. Tanto é que nos manuais de diagnóstico, em psicologia, a depressão é um transtorno de humor, não é um transtorno emocional, é um transtorno de humor. Ou seja, o seu humor altera. Você fica triste por muito tempo, você fica triste numa intensidade maior por tanto tempo. Aí você precisa ter um ajuste no que está levando você a ter esse humor triste e como que você está se comportando principalmente frente a isso. Por quê? Porque as pessoas em depressão, elas tendem a ficar hipoativas. Justamente, não saem, não vão à academia. E um dos principais tratamentos, hoje padrão ouro, do ponto de vista científico, em publicações científicas, para tratar a depressão, é chamado de ativação comportamental. Que é o quê? O terapeuta analisa as capacidades de enfrentamento do paciente e, à luz dessas capacidades de enfrentamento do paciente, o terapeuta bola um protocolo de ativação comportamental para aquele paciente começar a fazer as coisas. Então se é um cara que fica na cama o dia inteiro no quarto escuro, então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Depois você vai começar a arrumar sua cama e levantar, lavar a louça, sair com o cachorro, devagar. Por quê? E isso é muito maneiro quando você entende isso. Porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E as pessoas não percebem isso. Então se você faz alguma coisa, você é sensível ao que você fez. Você faz uma cagada, você fica mal. Você faz uma parada da hora, você fica bem. Quando a gente consegue alcançar um objetivo e realizar uma tarefa, nós somos recompensados por isso. E o paciente que está em depressão, ele se coloca em situações que não o recompensam e, por outro lado, se coloca em situações que deixam ele para baixo. Se você pegar uma pessoa do ponto de vista de saúde mental saudável hoje e deixar ela 2 dias num quarto escuro, a pessoa vai ficar triste. E a pessoa com depressão às vezes faz isso.
Então, assim, ela tá num lugar que naturalmente vai deixá-la triste. Por isso que é curioso saber se a depressão especificamente ela é causada primeiro porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num quarto escuro, ou se ele come mal porque ele tá com depressão. A depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter, se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então, se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. Às vezes acho que é porque depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do Chester? Do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então, depressão, muitas vezes você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. A pessoa tá fazendo compra, a pessoa tá fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. Por base, então, o ser humano tem 10%. A média é 10%. Entendi. Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação. Tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos, te protegem contra a depressão. Porque se você dorme bem, imagina que a sua saúde mental é um copo d'água e existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo. O furinho embaixo são os fatores protetores e a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para a saúde mental. Tu teve aumento em casos, tipo, muita gente procurando? Muito. Fora do comum do que vinha antes da pandemia. Fora do comum, a intensidade dos sintomas, a intensidade do medo. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com incertezas. Se eu colocar você num laboratório e colocar você numa situação incerta e medir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse na sua saliva, vai estar alto. Você não lida bem com incerteza. O nosso cérebro gosta de padrão. A gente vai fazer o podcast segunda, quarta e sexta. Isso me deixa calmo. Ah, não, mas a gente vai fazer nessa semana tal dia e na semana que vem tal dia. Sabe, até eu não saber que dia vai ser, eu fico meio assim, pô, e aí, como é que eu vou fazer? E a pandemia gerou uma incerteza bizarra, do ponto de vista financeiro. Adolescentes, a maioria dos transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência e início da idade adulta, porque é um período de extrema incerteza. E então a depressão é um transtorno multifatorial que tem influência genética e ambiental.